Uma alegria nós estarmos aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus. Eu já queria convidar você a abrir no livro de Neemias. Já procura aí comigo. Nós vamos dar uma boa lidinha. Neemias. Pode deixar aberto no capítulo. Deixa eu ver aqui que eu não enxergo mais nada. Capítulo 2. Tentei sem óculos, mas não deu. É fácil ser velho, né, André? Tu não é, né? Tu é jovem, né? Pode dizer isso. Neemias capítulo 2, versículo 1. Podemos abrir também aqui. Não, deixa eu falar o tema aqui primeiro, Cíntia. Que nós abrimos aqui para eles. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, baseado na vida desse nosso irmão chamado Neemias. Diga para alguém do seu lado aí, Neemias é o nome dele. Pode colocar aqui. Esse Neemias, ele trabalhou na reconstrução dos muros de uma cidade. Pode botar o primeiro slide ali. Isso. Aqui eu coloquei alguns muros aqui para representar pedras antigas. Não é fácil construir um muro desse tipo aqui, ao redor de uma cidade, muros altos, que vinham trazer defesa, segurança para o povo. Por que esses muros aqui estavam caídos? Quem sabe? Será que esse povo que estava ali dentro de Jerusalém tinha obedecido a Deus? Será que eles foram fiéis a Deus, permaneceram tendo fé que Ele era o Senhor e Salvador? Não. E quando não é o Senhor que edifica a nossa casa, a nossa cidade, o que acontece com os muros da nossa cidade? O inimigo vem e derruba. Da mesma maneira o Senhor faz com os seus filhos. Assim como Ele usou Josué para ir ao redor das muralhas de Jericó. E então Deus manda ele obedecer, dando 7 voltas. Na última volta dar um brado de vitória e as muralhas iam cair no grito. As muralhas de Jericó caíram no grito, porque a voz daqueles homens era muito grave, porque aqueles homens eram musculosos, fortes e tão feios que davam medo nos inimigos. Quem é que estava do lado deles? O Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Eu te pergunto, quem está do teu lado do muro? Neemias estava num lugar onde o povo tinha sido escravo, no exílio, como chamam, na Babilônia. O povo de Deus em Jerusalém já não reinava mais, a cidade já não tinha mais os seus murinhos maravilhosos. Eu trouxe aqui uma foto, pode colocar aqui, uma ilustração do que era Jerusalém no tempo de Neemias. Esta é uma ilustração. Quem já viu algumas fotos da Jerusalém atual? Bem maior, né? Bem mais grandiosa. Mas essa aqui é uma ilustração de Jerusalém no tempo de Neemias. Aqui já com os muros, né? Então você imagina que aqui tem as casas, a cidade. Essa é a cidade. Ali tem o centro, tem a galera acampando lá fora. E tá aqui. Você imagina essa cidade desguarnecida, sem esses muros. Olha o tamanho do portão aqui, ó. Pequenininho, né? Gigante. Então esta cidade, ela estava bela, formosa, e o povo de Deus lá antes da desobediência. E quando eles se afastaram dos caminhos do Senhor, a casa cai, os muros caem. E assim estava a cidade. Assim estava a cidade de Jerusalém, sem os muros. O que representava uma cidade nestes tempos sem muros? Uma cidade desprotegida,
Era um tempo de guerras, todo mundo querendo conquistar um ao outro, todo mundo brigando por espaço, indo para cima um do outro, comprando e vendendo escravos. Então não era bom. Agora você imagina um povo que tinha um Deus todo-poderoso, estava lá numa cidade já sem os seus muros, sido levado como escravos para a Babilônia. E lá eles estavam embaixo de um outro Deus, o homem. O Deus homem, conhece o Deus homem? Aquele que acha que as riquezas desse mundo são todo o poder. Aquele que acha que todo o dinheiro do mundo vai dar tudo o que ele quiser na face dessa terra. Esse Deus homem, também chamado de Mamon, ele atua até os dias de hoje. Até hoje, esse Deus, com letra minúscula, atua nos nossos dias. E se eu e você não nos atentarmos o que a palavra de Deus fala, nós corremos o risco de estar servindo a este Deus, de ter os nossos muros derrubados e viver debaixo de um jugo de escravidão. Porém, não é mais o que vai acontecer agora na vida de Neemias e do povo. Então, eu quero convidar você a olhar lá em Neemias no capítulo 2, nós vamos colocar aqui na tela também, o versículo 1 ao 18. Eu vou ler com vocês aqui. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Quem está falando isso aqui é Neemias. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença do rei. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar em Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ele ganhou carta para poder passar à vontade até chegar lá. Ele ganhou uma carta com autorização para pegar madeira para construir as portas da cidade. E ainda o rei mandou os seguranças, a escolta armada para ele. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. E é isso que vai acontecer. Quando você se levantar para reconstruir a tua vida, Satanás vai colocar gente irritada na tua vida para te incomodar, porque ele não quer que a tua vida seja reconstruída, seja na área que for. Ele não vai ficar feliz, ele vai ficar irritado, igual estes homens aqui. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens e eu não havia contado para ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém.
não levava animal algum, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Deu uma passeada pela cidade e não falou para ninguém, estava só espiando como estavam os muros, que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. E aqui Neemias escreve como se fosse o diário de bordo, dizendo para a futura geração que lesse a palavra de Deus, o que ele passou nesse momento. E essa palavra chega em mim e em você nesta noite. E o que o Senhor quer falar com você nessa noite? O que o Senhor quer falar com você nessa noite? Para recomeçar, para reconstruir. O que o Senhor pede para você hoje? O que precisa ser restaurado na tua vida? O que precisa ser reconstruído? Só que para recomeçar algo, nós precisamos olhar um pouquinho para trás. Você tem que olhar lá no teu passado um pouquinho, dar uma espiadinha e fazer leituras do que você viveu lá atrás. O que lá atrás na sua vida foi quebrado? O que precisa ser restaurado na tua vida? O que Deus está esperando de você nesse ano, adiante, a partir agora do mês de fevereiro? Que coisas ainda no teu passado são como uma cidade sem muros? Talvez o teu coração é uma cidade sem muro, desprotegida. Qualquer coisa que o inimigo ataca, te atinge. Nessa noite o Senhor te chama para botar a mão na massa e reconstruir os muros. Recomeçar para reconstruir. O livro de Neemias mostra então esse povo que não estava mais escravo. Agora eles não estavam mais escravos. Eles já tinham sido libertos do cativeiro. Muitos já tinham voltado para sua terra, para Jerusalém. Mas eles ainda viviam em ruínas. Sabe qual a conclusão que nós chegamos? Que a libertação sem restauração, ela gera sobreviventes, mas ela não gera construtores. Então Deus não quer apenas que você sobreviva nesta terra. Deus não quer que você fique trabalhando apenas para sobreviver. Deus quer te abençoar, sim. Ele quer que você reconstrua a sua vida, mas Ele também te chama para reconstruir, para ajudar a reconstruir a vida de outras pessoas, seja espiritualmente, seja profissionalmente. Quantas pessoas Deus colocou ao teu redor? E você às vezes olha para você, começando a levantar os muros da tua vida, achando que não pode ajudar ninguém, e Deus fala: ei, você já começou a levantar, talvez só anima os outros a começarem a se mexer, para reconstruir os muros da sua vida. Eu quero convidar agora você a abrir aí a Bíblia em Neemias no capítulo 1. Volta um pouquinho. Vamos ler o capítulo 1. Porque eu quero te falar sobre o recomeço, que começa com a salvação em Jesus. Muitos aqui já têm Jesus no coração, são batizados, sabem o que querem da vida. Mas talvez você que está aqui não conhece Jesus, não recebeu Jesus no teu coração. Vamos ver o que acontece aqui em Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens.
E eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Como é que está Jerusalém? Mande notícias. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Sabe, nós temos irmãos aqui da Venezuela. Talvez muitas vezes eles sentam, olham para trás como está o seu país e choram. Choram pelos familiares que ainda estão lá. Numa terra que você não sabe o que vai acontecer, mas que nós oramos para que melhore. Nós, no nosso país, no Brasil, também temos nossos problemas. E muitas vezes nós sentamos e choramos. Daqui a pouco chega a hora de prestarmos contas sobre as nossas finanças para o governo, imposto de renda. Isso é uma hora que a gente chora. Que a gente vê tantos impostos saindo do nosso bolso para muitas vezes um governo que não segue a palavra do Senhor. Eu estou falando de qualquer governo. E que muitas vezes não nos guia num caminho certo. A Bíblia diz que um governante justo, ele deixa as pessoas da cidade alegre. Eu mandei esse versículo para o prefeito da cidade esses dias. Estava lendo a palavra, tenho um contato com ele, dei aula para os filhos dele. Eu falei: ei, lembrei de você. Olha o que a Bíblia fala. Que você continue sendo justo. Já proclamei mais ainda. Que você continue sendo justo, governante sobre a nossa cidade, para que o nosso povo viva alegre. E continuamos na cola deles, falando, levando uma mensagem. Por quê? Porque esta cidade é onde nós moramos, é onde nós queremos viver, onde nós estamos aqui, filhos crescendo, família se desenvolvendo, e ele está lá, chorando pela sua cidade, chorando pelos seus familiares. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. O povo de Israel confessa os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem fiéis, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Quem era o copeiro do rei? Era alguém de confiança. Era aquele que bebia na taça do rei antes dele, para certificar-se que aquilo que estava sendo bebido não era envenenado. Se tivesse veneno, ele ia ter que dar a sua vida pelo rei. Será que tinha moral esse Neemias? Será que Neemias estava lá, no exílio, com um bom emprego? Será que Neemias estava lá com uma vida confortável? O copeiro do rei era um dos maiores na cidade. Neemias tinha tudo o que ele precisava.
Ele não precisava mais voltar para a terra dele. Ele não precisava mais voltar para os seus irmãos. Ele não precisava voltar para uma cidade que estava em ruínas, sofrendo humilhação. Mas Neemias chora. Neemias suplica. Neemias passa semanas lamentando: Senhor, Senhor, o teu povo. E ele clama. E ele não olha para o conforto em que ele vive. E assim eu e você, muitas vezes, temos que recomeçar as nossas vidas, suplicando ao Senhor e clamando a Ele, como Neemias falou: ei, nós pecamos, nós somos pecadores. Eu não sei se você acompanhou o Descende no Brasil aqui, que era um congresso para envio de pessoas para levar a palavra de Deus, mas a pastora Valnice Milhomens fez um ato diante das câmeras e de muitas pessoas, se colocando no chão, chamando a nação para pedir perdão pelos pecados dessa terra. Uma mulher que começou há 30, 40 anos lá atrás fazendo isso, pedindo perdão, ela ainda assim hoje se levanta, uma anciã, e se ajoelha como antes e pede perdão ao Senhor pela terra. Quantas coisas eu e você temos que pedir perdão a Deus por aquilo que nós temos feito. Talvez a gente não age errado, mas pensamos errado. Sabe, para você andar em pecado é bem facinho. Você não precisa fazer nada. Nada. Você não precisa ler a Bíblia. Você não precisa trabalhar. Você não precisa dar atenção para ninguém ao seu redor, para a sua família, para os seus... Nada. Você não faz nada. Isso já é pecado. Essa inércia, essa mornidão, essa ociosidade é pecado. O Senhor não chama eu e você para ficar sentado, igual um porquinho da Índia, um hamster rodando numa rodinha e correndo sem sair do lugar. Muito pelo contrário. O Senhor te chama muitas vezes para sair do conforto do palácio de um rei, para ir resgatar os seus. Mas talvez você está perdido. Talvez você se sente perdido. Talvez você se sente indigno e fala: Deus, eu tenho que recomeçar a minha vida para antes pensar nos outros. Então essa é a hora. Se você ainda não fez isso, chame Jesus para morar no seu coração. Receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Clame a Ele para que Ele venha na sua vida e te mude. Quem está fazendo a nossa leitura bíblica anual na jornada bíblica que estamos acompanhando, a leitura de ontem, se não me falha a memória, estava falando de nos achegarmos a Cristo e vivermos no Espírito. A Bíblia fala sobre viver na carne e viver no Espírito. E ela diz: nós somos carne. Tem uma lei da carne sobre as nossas vidas. E aí, como é que eu faço, pastor? Como é que eu vou fazer para não pecar? A Bíblia fala sobre o Espírito. A graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E essa graça estando em nós não é força do nosso braço. É Ele. É Ele. Aquele que derruba gigantes. Que nos dá força para reconstruir um muro de uma cidade. Em poucas semanas. Talvez você precisa dizer: Jesus, seja o dono da minha vida. E se você já disse isso, não volte atrás. Não volte atrás. Não importa quem o inimigo mandar para irritar você. Fala: Satanás na minha vida não. Se levante em oração, nem que você chore, nem que você clame, mas ore ao Senhor e diga: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, nós não somos dignos, mas eu clamo a Ti. Vem em favor do Teu povo, vem em favor do Teu servo, vem em favor da Tua serva. Olha para a minha vida, eu preciso de Ti. E recomece com Jesus. E antes de Neemias falar de muros, enquanto ele chorava, jejuava, confessava pecados, ele volta o seu coração para Deus. Porque ele sabia que o problema maior não era os muros, o problema era o coração do povo. Porque o povo estava lá, mas ninguém se levantava para reconstruir os muros. O maior recomeço não é um emprego. O maior recomeço na tua vida não é uma casa nova, não é uma fase nova.
O maior recomeço que eu e você podemos ter é um novo coração em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5:17 a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você já aceitou Jesus, tome posse dessa palavra. E diga: Senhor, eu quero viver o novo. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se você não aceitou Jesus, hoje diga: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver coisas novas na minha vida. Todo recomeço verdadeiro, ele começa lá na cruz de Jesus. Sempre. O segundo ponto que eu quero falar com você é que quem é salvo por Jesus é restaurado por Ele. Essa é a boa notícia. Lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 17, ele diz: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Talvez você hoje está aqui sendo essa Jerusalém destruída. Talvez a tua vida pessoal está em ruínas. Talvez a tua vida profissional está em ruínas. Talvez a tua vida espiritual está em ruínas. Neemias, ele não fingiu que tudo estava bem. Ele reconheceu a ruína. E eu te pergunto, em que área da sua vida está em ruínas? Porque Deus trabalha assim. Ele nos ama como nós estamos. Mas Ele não deixa como estamos. Eu vou repetir. Deus, Ele te ama como você está. Mas Ele não te deixa como você está. Ele te deixa melhor se você deixar Ele edificar os muros na tua vida. Em João 8, no versículo 10 e 11, a Bíblia diz: então Jesus pôs-se de pé e perguntou para uma mulher que estavam querendo apedrejar: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Você sabe que passagem da Bíblia é essa? É quando queriam matar uma mulher a pedradas e Jesus chega e fala. Eles confrontam Jesus, né? Porque eles queriam pegar Jesus falando algo errado. O que tu acha? Aí Jesus fala: quem tem pecado, atire a primeira pedra. E ele simplesmente ignora e continua desenhando no chão. Você consegue imaginar essa cena? Quando as pessoas acusam. Quando as pessoas acusam você e muitos querem te apedrejar. E aí, se eles perguntarem para Jesus, Jesus vai continuar desenhando no chão e dizendo: quem tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, um por um, dos acusadores daquela mulher viram as costas e saem. E Jesus fala: mulher, cadê aqueles que queriam te matar? Ninguém a condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declara: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida do pecado. Você entende que quando o Senhor nos chama, não é simplesmente vá, viva, se divirta, seja feliz. Vá e abandone o pecado. Vá e trabalhe. Vá e se esforce. Vá e dê o seu melhor. Vá e edifique. Não reclame, não taque pedra nos outros. Jesus, ele oferece perdão. Jesus, ele oferece restauração. Jesus oferece um caminho novo. Jesus, ele pode restaurar o nosso caráter. Jesus pode restaurar a nossa família, o nosso propósito, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional. Ontem nós estivemos num casamento e eles estão casando já numa idade mais avançada, onde cada um já tem os seus costumes, cada um tem o seu jeito, já não são mais tolerantes. E depois de uma idade é difícil você voltar a casar com uma pessoa, porque cada um tem seu jeito e você não quer mais abrir mão. E nós aconselhamos esse casal e dissemos: olha, um tem que abrir mão pelo outro. Você tem um passado, você tem outro passado, e vocês vão construir um presente juntos. Então existem muralhas, existem fortalezas na vida deles, que não faziam eles ter acesso um ao outro. Agora essas fortalezas precisam ser derrubadas. Por quê? Porque agora vai ser uma cidade só. Né, Renato? Tinha a cidade do Renato, tinha a cidade da Maria. Os dois tinham muros. Alguém teve que sair para se encontrar. E agora os dois formam a sua família. E formando a sua família, é vocês que vão deixar o Senhor te ajudar a edificar os muros para proteger a tua casa. E um ajuda o outro.
E nós falamos para esse casal: agora vocês vão recomeçar a vida de vocês, com a família. E esse jovem de 36 anos, ele falou quanto Deus restaurou o caráter dele. Glórias a Deus, o caráter dele foi restaurado para que ele chegasse hoje num casamento, uma idade mais avançadinha, ela com 45 anos, e eles pudessem então ter em Jesus Cristo uma nova vida, um novo começo. Porque Jesus, ele não só te salva, ele quer te restaurar. E para restaurar tem que colocar a mão na massa. Só que Deus não quer te restaurar só no domingo. Ele quer te restaurar a semana inteira. Por todos os dias da tua vida. Domingo não é o suficiente. O que eu te falar aqui não vai ser suficiente para transformar a tua vida. Mas se você ler a Bíblia, igual nós estamos lendo na jornada bíblica, o Senhor vai falar com você todos os dias. Coisas maravilhosas. E o último ponto que eu quero compartilhar com você é que quem é restaurado é chamado para reconstruir. Neemias disse: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Você vive uma situação humilhante em alguma área da tua vida? Você vai ficar choramingando e dizendo: meu Deus, como eu sou humilhado nessa vida? Ou você vai dizer: não, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, eis-me aqui, eis o povo, agora vamos trabalhar, vamos edificar uns aos outros, é a nossa vida. E aqui que está a virada. O povo não apenas orou, o povo levantou e reconstruiu. Quando o povo soube do plano de Neemias, sempre tem os que criticam, os que tacam pedras. Mas o Senhor diz: ei, eu estou com você. Eu vou à frente, quando você deixa Ele guiar você. Ele te salva, Ele te restaura, mas Ele te chama para reconstruir. E assim o povo fez. O povo ouviu o que Neemias falou, mudou o coração deles e começaram a reconstruir, colocar a mão na massa. E a fé verdadeira, queridos, gera ação. A fé sem obras é morta, a Bíblia fala. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer algo, nós precisamos sair do lugar. Não adianta você vir aqui no domingo, ficar sentado, ouve o pastor, louva a Deus, devolve o seu dízimo, sua oferta, e você fala: pronto, acabou. Não acabou não, esse é o primeiro dia da semana. Agora você tem mais 6 dias para buscar a presença do Senhor. E nós como igreja procuramos criar oportunidades para que você se mantenha firme na palavra, para que a sua vida seja abençoada, os seus muros sejam reconstruídos, você tenha proteção para a tua casa, para o teu lar, para as tuas finanças, para os teus relacionamentos. Em Efésios 2, 8 a 10, a Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. O Senhor nos fez para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus criou eu e você para praticarmos boas obras. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Deus criou eu e você para praticarmos boas obras. Então nós somos salvos pelas obras, pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas não pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos para as boas obras. O Senhor, Ele não te salva apenas para você reconstruir os muros da tua casa, do teu lar, da tua vida. Ele chama você para ajudar os outros também a reconstruir o da casa deles, o da sua igreja, o da escola onde você trabalha, da empresa onde você trabalha. Onde você estiver, o Senhor está te chamando hoje para reconstruir muros, para recomeçar a reconstruir muros que só você sabe que vive em ruínas. Eu não sei, só você e Deus sabe o que é ruína na tua vida. Somos salvos para as boas obras. Deus não salva eu e você para ficar sentado, Ele nos salva para servir, edificar. Agora olha para a tua vida hoje, a tua vida pessoal. Queria pedir para apagar a luz lá, por favor. Medita um pouquinho na tua vida.
Olha para trás um pouquinho em tudo que você viveu até que você chegou aqui nessa noite. O que você tem que olhar para trás? Que você precisa organizar para frente. O que você está precisando reconstruir? Será que você está precisando reconstruir relacionamentos? Será que a tua casa vive em ruínas? Será que a tua família está desestruturada? Será que você olha para a tua casa e só vê pedras jogadas ao chão, portas queimadas? No lugar que um dia talvez você olhava e dizia: um dia essa família era esplendorosa, era magnífica, mas hoje vive em ruínas. O que aconteceu? Onde nos perdemos no meio do caminho? Onde precisamos pedir perdão, clamar ao Senhor, chorar, lamentar, orar, jejuar, para que Ele edifique a nossa casa. Talvez, quando você se olha no espelho, você ouve uma voz que diz: o que você está fazendo com a tua vida? Você não era assim. O que está acontecendo com você? Talvez o espelho te diz muitas coisas. Lembra aquele desenho, espelho, espelho meu? Talvez quando você se olha no espelho, você se sente velho, cansado, desanimado, indigno. Então você olhe para aquele que está dentro de você, o Espírito Santo. Feche os teus olhos e olhe para o espelho da alma e peça: Espírito Santo, o que você tem a dizer ao meu respeito? Ei, Jesus Cristo não morreu naquela cruz à toa. Jesus Cristo não morreu naquela cruz porque eu e você não merecemos. Pelo contrário, Ele morreu para nos dar uma chance. E toda vez que eu e você errarmos, nós podemos clamar a Ele, e Ele vem, nos purifica de todo pecado, se Ele encontrar arrependimento no nosso coração. E aí você tem uma nova vida. Você é amado de Deus, você é amada do Pai, escolhida desde o ventre da sua mãe. E isso ninguém pode dizer, ao contrário, porque a palavra de Deus diz que Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Ele nos teceu no ventre das nossas mães. Ele te conhece. Talvez você precisa recomeçar a reconstruir os muros da sua vida pessoal. Talvez na sua vida profissional. Talvez é hora de você começar a trabalhar com mais excelência, ser um testemunho de Jesus onde você está. Talvez você precise reconstruir os teus sonhos profissionais. Talvez você precisa fazer planos e não sabe o que fazer. Talvez você foi demitido, está pedindo para o Senhor: Senhor, o que eu faço agora? Corre para a presença dele e fala: preciso reconstruir estes muros, não na minha força, na tua força. E assim como Neemias, o Senhor vai levantar pessoas que vão levantar recursos em teu favor, para que você possa viver os sonhos de Deus, honrando a Deus, talvez com disciplina. Talvez na tua vida profissional você não tenha disciplina para fazer as coisas, mas o Senhor te chama. Tudo o que fizerdes, fazei como para o Senhor, esperando receber do Senhor. Talvez na tua vida ministerial, aqui na igreja, o Senhor está te chamando para servir com mais compromisso, para abandonar o comodismo, para assumir responsabilidade, edificar a vida de pessoas. Como a Bíblia diz, somos cooperadores de Deus. Quantas cadeiras vazias neste lugar. E quando eu olho estas cadeiras vazias, eu não penso nas pessoas que ocuparam elas. Eu penso nas pessoas que o Senhor quer usar eu e você para chamar lá fora, para vir ocupá-las. Aqueles que estão perdidos e não conhecem Jesus Cristo. Aqueles que ainda vivem
numa vida cheia de ruínas, numa vida de pecados, e não conhecem a verdade que liberta. Eu e você somos chamados para recomeçar, mas também reconstruir. Neemias não disse, vamos apenas orar pelos muros, ele disse, levantemo-nos e edifiquemos. 2026 não será um ano de espectadores, de assistir a vida passar. 2026 será um ano de ação, será um ano de salvação, será um ano de restauração, será um ano de reconstrução, será um ano de pessoas descendo as águas do batismo, proclamando o nome do Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E Deus está chamando eu e você para sair do banco e trabalhar para reconstruir. Eu quero convidar você a responder esta palavra, porque hoje é o dia de 3 decisões na tua vida. A primeira é entregar o teu coração para Jesus, para que você seja salvo. A segunda é permitir que Ele restaure áreas quebradas da tua vida. E a terceira é assumir o chamado para reconstruir em 2026. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, para nós estarmos orando. E nesse momento eu não posso fazer nada por você, a não ser interceder. É um momento onde você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Nós somos a tua igreja.